O INAC, que é o Instituto de Nefrologia Alaide Costa, com sede aqui em Salvador, recebeu a doação de um sistema Prismax, equipamento que oferece cuidado individualizado para pacientes em condições mais críticas, por intermédio da terapia de substituição renal contínua. O INAC é referência no diagnóstico e tratamento de doenças do aparelho urinário, principalmente relacionadas ao rim, e a gente vai saber detalhes dessa novidade, desse sistema Prismax, conversando agora com a coordenadora do Serviço de Nefrologia do Instituto de Nefrologia Alaide Costa, Fernanda Albuquerque, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos ouvintes. É com muita alegria que a gente consegue dispor de uma terapia de alto custo, de excelente qualidade, num hospital exclusivamente de atendimento ao SUS. Pois é, estamos falando aqui desse sistema Prismax. É isso mesmo, né? Prismax, que se fala. Isso, isso. Aparelho, estou vendo aqui, de última geração de hemodiálise contínua para pacientes renais em terapias agudas. Qual o peso real desse novo sistema para o atendimento a pacientes com problemas renais? Então, alguns pacientes que internam, que nem doença renal, e internam em leito de terapia intensiva, existe uma limitação na oferta da terapia renal substitutiva. Às vezes o paciente tem um quadro muito grave e ele não consegue fazer o tratamento dialítico. Essas máquinas de terapia contínua, elas permitem que nós façamos o tratamento em pacientes em estágios muito graves, pacientes em estágios muito críticos. E nós recebemos essa doação da CESAB, dessas duas máquinas que são de última geração e que só são encontradas em hospitais da rede privada. Então, a gente consegue oferecer terapia dialítica em pacientes críticos e tirá-los dessa situação de criticidade, podendo fazer com que eles retornem ao convívio das suas famílias. Antigamente, ou até então, qual era o procedimento? Qual a opção que esses pacientes tinham? Então, nós fazíamos diálise convencional, de uma técnica mais lenta, né? Ao invés de a gente ofertar 4 horas de diálise, como é o habitual, nós alongávamos a terapia para 6, 8, até 10 horas, ajustando alguns parâmetros para tentar fazer com que o paciente tolerasse a terapia. Só que uma grande maioria, uma grande quantidade, perdão, não tolerava da mesma forma e a gente acabava não podendo ofertar o tratamento. Quem é que está podendo ter acesso a esse tipo de serviço, Fernanda? Então, o Hospital Laíde Costa, ele recebe todos os pacientes através da Central Estadual de Regulação. Pacientes da capital e do interior são regulados, que dependem, que precisam de terapia renal substitutiva, tanto em leitos de enfermaria como em leitos de UTI. Agora, com esse novo sistema, como é que vocês estão se preparando para uma possível aumento de demanda, não? Então, a gente já vê uma crescente, na verdade, a doença renal crônica, ela se tornou uma doença extremamente comum no Brasil e no mundo, é uma realidade mundial, e os números só vêm aumentando. Basta lhe dizer que a gente tem feito uma média de 30 mil sessões de hemodiálise no ano. Isso foi a nossa média no ano de 2023, e acreditamos que agora, podendo receber pacientes mais críticos, esse número vai aumentar. E pacientes pelo SUS, não é verdade? Agora é um sistema que não estava disponível na rede SUS e agora por intermédio de vocês, ou seja, de alguma forma vocês contribuindo para a democratização do acesso a essa tecnologia de ponta, não? Garantia do acesso à saúde de qualidade aos pacientes da rede SUS, né? A gente precisa ofertar a mesma qualidade de tratamento aos pacientes que só podem usar o SUS como atenção de saúde. Doutora, bom dia, que está falando é Ernesto. A Bom gente dia, Ernesto. sempre vê nas cidades polo, principalmente, mas aqui em Salvador a gente vê muito, e vê na estrada principalmente, ônibus, micro-ônibus ou vans, com uma sigla TFD, que é tratamento fora de domicílio, não é isso? Isso. A maioria desses pacientes transportados semanalmente para esses centros principais são exatamente renais crônicos, né? Pacientes para esse tipo de tratamento. Doutora,
por que há uma incidência tão grande de doenças dos rins em nossa população? É um traço característico nosso ou isso tem em todo canto? Então, a doença renal crônica ela tem aumentado mundialmente, porque a doença renal ela está diretamente relacionada às doenças da modernidade, hipertensão, diabetes e obesidade. Como a população tem ficado mais obesa, mais diabética, mais hipertensa, naturalmente há uma sobrecarga na função dos rins e a gente vê mais doença renal. Além disso, o envelhecimento renal é uma coisa esperada e com o envelhecimento da população, com o aumento da nossa expectativa de vida, nós também estamos enfrentando mais doenças renais em pacientes acima dos 75, 80 anos. Nessas máquinas que o Instituto passa a operar agora, doadas aí pela Secretaria de Saúde do Estado, o Instituto, o hospital ganha a condição de tratar melhor especificamente uma parte dessa clientela, né? Mas isso significa ampliação da capacidade de atendimento também do Alaide? Na verdade, em número, não, mas em capacidade de receber pacientes mais graves. Existe uma limitação em relação a eu poder receber pacientes com critérios de gravidade maior por não dispor da terapia em leitos de terapia intensiva, mas agora, dispondo da terapia contínua, a gente consegue receber um paciente mais grave, que exija um cuidado mais especializado dentro da própria nefrologia. E a gente tem na rede SUS aqui na Bahia, entre instituições conveniadas e locais da própria rede SUS que fazem também diálise, a gente tem uma capacidade que dê conta de toda essa demanda, como a senhora disse, crescente, ou a gente tem ainda aquele sufoco, às vezes, da regulação para alguém entrar nessa lista de pessoas atendidas? Temos. Existe uma dificuldade muito grande de oferta de leitos de nefrologia. E existe uma dificuldade enorme de oferta de leitos para deshospitalizar os pacientes. Os pacientes renais crônicos, eles vão ficar dependentes da terapia renal, que precisa ser feita 3 vezes por semana. Eles vão para casa, mas eles precisam comparecer a um serviço para dialisar 3 vezes na semana pelo resto da vida ou até que realizem um transplante de rim. E o número de pacientes em lista de espera para receber alta nesse tratamento é cada vez maior. A gente já teve um problema há alguns anos atrás, antes da pandemia, houve uma represália, né? Durante a pandemia as coisas ficaram meio que esquecidas, e o que a gente vê pós-pandemia é um boom novamente de doença renal e um número grande de pacientes esperando vaga para diálise. Doutora Fernanda, existe alguma possibilidade de um paciente sair da diálise sem ser por transplante? Tem tratamento para uma doença que leva uma pessoa à necessidade de fazer semanalmente hemodiálise, de se libertar disso sem se submeter a um transplante? Infelizmente, um número quase que irrisório, eu não posso nem te dizer uma minoria, conseguem sair da diálise. São pacientes que abrem um quadro de insuficiência renal aguda e esse quadro se prolonga. A gente sabe que a doença renal aguda ela pode evoluir até 4, 6, 8 semanas de doença e o paciente pode vir a recuperar a função nesses casos. Mas a grande maioria, eu posso te dizer que 98% dos pacientes que entram em diálise de manutenção eles são crônicos e eles vão depender da terapia até que façam um transplante. Então, daí a importância desse tipo de serviço, né? Porque, além de tudo, é um tratamento penoso. As pessoas, a diálise abate um bocado as pessoas, né? E vai comprometendo também as veias onde se faz o acesso, né, para a instalação da máquina, né? Isso. Na verdade, vários estudos já mostraram que a qualidade de vida relacionada à saúde, ela é extremamente impactada negativamente nos pacientes em diálise, semelhante aos pacientes oncológicos, né? O que a gente vê é que são duas doenças que comprometem muito a qualidade de vida do doente. A doença renal, principalmente pela incapacidade laboral. O paciente ele passa 3 vezes na semana, 4 horas ligado a uma máquina, ele não consegue se adaptar a nenhum tipo de trabalho. Então, ele perde a capacidade dele de produzir. Às vezes, nós temos pacientes com 50 anos de idade que já não podem trabalhar. E o pós-diálise nem sempre é um momento agradável. O paciente pode se sentir
fraco, nauseado, hipoativo, sonolento. Então, ele tem uma quebra importante na qualidade de vida dele. E a gente consegue oferecer para as pessoas no SUS, além da diálise propriamente dita, esse outro suporte? Porque eu sei que já tive amigos muito queridos que passaram por isso. É um troço que, como a senhora disse, devasta a vida da pessoa, né? No campo pessoal, profissional, tem repercussões gravíssimas, né? Isso. Todo serviço de diálise hoje, obrigatoriamente, deve contar com assistência de psicologia. Nós ofertamos lá no Alaide Costa, nós temos 3 psicólogos para o nosso serviço, no turno da manhã e da tarde, para atender esses pacientes. Mas seria importante também que eles tivessem possibilidade de estar de novo inserido no mercado de trabalho, em atividades que pudessem ocupá-los para que a doença não fosse a única preocupação do dia a dia desses pacientes. Isso é muito difícil, você viver pensando no dia de amanhã que você vai dialisar. A gente está conversando aqui com a coordenadora do Serviço de Nefrologia do Instituto de Nefrologia Alaide Costa, Fernanda Albuquerque. A senhora estava associando os problemas renais às doenças da modernidade hoje, no caso diabetes, hipertensão, obesidade, a questão do envelhecimento também como uma das causas. Mas existem outras causas que sejam também comuns, que resultem em problemas com os rins, Fernanda? Uma coisa muito comum é o abuso de medicação, né? Anti-inflamatórios, né? Os remedinhos que a gente toma quando tem uma dor, uma torção, esses anti-inflamatórios, o uso crônico deles pode levar à doença renal crônica, né? Existem algumas inflamações do rim que também podem fazer, que são as glomerulonefrites, que são doenças mais comuns na faixa etária dos 30 ou 40 anos. Existe uns quadros genéticos, existe uma doença chamada doença renal policística, que é uma doença genética que também pode acometer os rins. E é importante lembrar que os pacientes que têm cálculo renal, que têm ácido úrico alto, usam anti-inflamatório de repetição, fazem várias crises de cálculo, de obstrução, eles também são pacientes que podem desenvolver doença renal ao longo da vida. A gente falava pouco sobre a dependência que um paciente renal tem dessas terapias, da hemodiálise, enfim, que são poucos os casos em que a recuperação acaba ocorrendo. Com esse novo sistema, esse Prismax, não é, que foi oferecido para o Instituto de Nefrologia Alaide Costa, já tem como mensurar o resultado dessa nova intervenção, dessa nova terapia? Vocês já conseguem observar o que foi de fato de ganho até agora? Por enquanto ainda não. Nós começamos a usar a terapia agora no meado do mês de março, né? O que a gente sabe é que a gente começou a conseguir atender pacientes muito graves que a gente não tinha como atender. Então, esses pacientes de terapia intensiva de UTI, que tinham um estado mais complicado, um estado de saúde mais grave, necessidade de uso de várias medicações para se manterem vivos, a gente está conseguindo oferecer diálise e alguns deles já conseguiram melhorar o estado de saúde para poder ir para um leito de enfermaria. Mas ainda não dá para quantificar de fato o resultado. Para a gente encerrar, quais seriam então os desafios, as oportunidades que o INAC enxerga com a incorporação desse sistema Prismax em sua estrutura de tratamento de doenças do aparelho urinário e renal? Então, a possibilidade de atender pacientes críticos. A gente tinha uma limitação em relação aos pacientes com insuficiência renal crônica agudizada ou com doença renal aguda, que se apresentassem com uma criticidade de saúde muito grande. Era uma limitação. Às vezes eu avaliava relatórios da regulação e dizia: eu não tenho capacidade de resolver o problema desse doente, eu não posso recebê-lo. Agora eu posso recebê-lo e posso cuidar dele da melhor forma possível. Maravilha. Fernanda Albuquerque, que é coordenadora do Serviço de Nefrologia do Instituto de Nefrologia Alaide Costa. Muito obrigado e sucesso aí com essa nova fase. Tomara que se fortaleça cada vez mais e conte sempre conosco aqui. Seja sempre bem-vinda. Bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Agora, 7h44 na Tarde FM.